Se Deus está fazendo você esperar, sempre há um propósito e uma razão por trás disso. Quando Deus te faz sentir fraco, Ele está nos dando uma chance de realmente fortalecer nossa fé. Durante a espera, precisamos mergulhar mais fundo na palavra de Deus. E digo mergulhar mais fundo porque enquanto você espera, é necessário encontrar promessas nas quais possa se apoiar. Além disso, durante a espera, você precisa buscar o Senhor com mais fervor através da oração. Eu arriscaria dizer que Deus nos faz esperar porque Ele quer desenvolver nosso caráter, ou melhor, transformar nossa personalidade. Porque durante essa espera, você terá que admitir que será do seu jeito ou do jeito de Deus, que será a sua vontade ou a vontade de Deus. Você está confiando em Deus e parou de esperar passivamente pela sua intervenção ou decidiu forçar a situação. Nesse processo, Deus está trabalhando a sua humildade, fazendo-o perceber que não pode simplesmente agir conforme sua própria vontade. É necessário se submeter a um poder e autoridades superiores. Durante esse período de espera, Deus está trabalhando em seu coração. Você está passando de um estado de simplesmente pedir a Deus por milagres ou bênçãos para esperar pelo doador de milagres e pelo provedor de todas as suas bênçãos. Se você está esperando, saiba que Deus está trabalhando dentro de você, ensinando-o a depender e confiar mais nele. Esperar no Senhor nem sempre é fácil, mas nunca devemos desistir ou apressar o plano de Deus. Precisamos lembrar que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Pense nisso. Se Deus respondesse todas as suas orações imediatamente, como você aprenderia a confiar nele? Se Ele atendesse suas preces assim que você orasse, sua vida de oração nunca se aprofundaria e sua fé não se desenvolveria. Esperar em oração desenvolve seu caráter, humilha você e o treina para ter uma fé firme e perseverante. Acredito que o motivo pelo qual o Senhor nos faz esperar em oração é porque Ele sabe que o que mais precisamos é ser transformados à imagem de Jesus. Esperar no Senhor para que nossas orações sejam respondidas nos ensina a confiar em Deus. Esperar em Deus é algo que todos precisamos fazer como parte de nossa vida cristã. Há momentos em que a resposta à sua oração virá relativamente rápido e outros em que a resposta demorará mais do que gostaríamos. Nesses momentos, devemos aprender a esperar no Senhor. Estes são os momentos em que precisamos confiar no tempo perfeito de Deus. Muitas vezes, fazemos pedidos a Deus em oração e, na maioria das vezes, precisamos esperar por uma resposta. Deus não é cruel ao nos fazer esperar pelas respostas às nossas orações. Joni Eareckson Tada tem um testemunho incrível sobre esperar no Senhor. Observando a vida dela, podemos perceber o que Deus está fazendo ao fazê-la aguardar por respostas às suas orações. Em 1967, aos 17 anos, Joni decidiu ir nadar na Baía de Chesapeake. Ela deu um mergulho sem perceber a pouca profundidade da água e fraturou as vértebras C4 e C5, o que resultou em paralisia do pescoço para baixo. No início, foi extremamente difícil para ela. Joni costumava orar por cura, mas nada acontecia. Ela duvidava da existência de Deus e lutava com o desejo de continuar vivendo. Anos depois, ao refletir sobre o tempo passado em sua cadeira de rodas, ela disse: "Espero que de alguma forma eu possa levar minha cadeira de rodas para o céu com meu novo corpo glorificado, com o qual me levantarei em pernas ressuscitadas. Estarei ao lado do Senhor Jesus, sentindo os sinais dos pregos em suas mãos, e direi: obrigado, Jesus. Ele saberá que estou sendo sincera, pois ele me reconhecerá do íntimo de ter compartilhado da sua irmandade no sofrimento. Ele verá que sou aquela que compartilhou seu sofrimento e entenderá que minha gratidão não será vazia. E eu direi: Senhor Jesus, você vê aquela cadeira de rodas ali? Bem, você estava certo quando me colocou nela.
Foi muito difícil, mas quanto mais fraca eu estava naquela coisa, mais forte eu me apoiava em você. Quanto mais eu me apoiava em você, mais eu descobria a sua força. Acho que nunca teria conhecido a glória da sua graça se não fosse pela fraqueza daquela cadeira de rodas. Então, obrigado, Senhor Jesus. E agora, se quiser, você pode mandar essa cadeira de rodas para o inferno. Há um período entre quando uma oração é feita e oferecida a Deus e quando a resposta se manifesta. Chamamos esse período de tempo de espera no Senhor. Esse é o lugar onde Johnny se encontrou. Aguardar no Senhor para receber uma resposta específica a uma oração é desafiador. Deus está trabalhando durante a espera. Enquanto esperamos por Ele, aprendemos a nos apoiar e confiar em Deus. A primeira coisa sobre esperar no Senhor e obter uma resposta à oração é admitir que isso pode ser muito difícil. A cultura cristã romantizou a espera no Senhor como se fosse um processo belo. Embora o resultado final seja lindo porque Deus nos transforma durante o processo, a espera pode ser angustiante. Aguardar em Deus para curar nossos corpos quando estão doentes ou para restaurar um casamento desfeito não é fácil. Até Johnny admitiu que, no início de seu sofrimento, quando perdeu a capacidade de se mover abaixo dos ombros, ela se sentiu extremamente deprimida e teve dúvidas sobre Deus. Mesmo esperar que Deus responda a uma oração é difícil. Deus está caminhando conosco em todos os momentos. Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desmaiarão. Nós respondemos correndo para o Senhor, pedindo que Ele nos dê força. Enquanto esperamos que Ele responda às nossas orações, buscamos mais dele através da oração e da palavra. Não desistimos simplesmente porque Deus ainda não respondeu. Em vez disso, nos aprofundamos mais nele. Embora Deus nos ame e cuide de nós, Ele está mais interessado em nos transformar durante o processo de espera do que apenas em responder nossas orações imediatamente. Pense nisso. Se Deus atendesse todas as suas orações de imediato, como você aprenderia a confiar nele? Se Ele respondesse às suas preces assim que você orasse, sua vida de oração nunca se desenvolveria. A espera em oração desenvolve seu caráter, te humilha e te treina para ter uma fé perseverante. Acredito que a razão pela qual o Senhor nos faz esperar em oração é porque Ele sabe que o que mais precisamos é ser transformados à imagem de Jesus. Esperar no Senhor para responder às nossas orações nos faz confiar mais em Deus. Em seu testemunho, Johnny disse: Foi muito difícil, mas quanto mais fraca eu estava naquela cadeira de rodas, mais eu me apoiava em você. E quanto mais eu me apoiava em você, mais forte eu descobria que você era. Acho que nunca teria conhecido a glória da sua graça se não fosse pela fraqueza daquela cadeira de rodas. Apesar de odiar a cadeira de rodas, Johnny se apoiou em Deus enquanto esperava. Ela teve que reaprender quase todas as tarefas que consideramos simples, como comer, se comunicar e até mesmo ir ao banheiro. Ela até reaprendeu a pintar, segurando o pincel com a boca. Durante todo esse tempo, ela estava orando pela cura. Quando a cura não veio, isso fortaleceu sua confiança em Deus através da fraqueza. O julgamento que ela passou, Deus o utilizou para ajudá-la a confiar mais nele. Então, quais orações você está esperando que Deus responda? Não posso prometer que Deus responderá essas orações da maneira que você deseja. Infelizmente, Johnny ainda não recebeu a cura pela qual orou. Aos 72 anos, ela ainda está em uma cadeira de rodas. No entanto, posso assegurar que Deus está trabalhando em sua vida enquanto você espera. Desde o acidente de Johnny, ela escreveu mais de 40 livros. Usando uma máquina de texto para voz, tornou-se uma artista musical e é conhecida como uma evangelista cristã proeminente. Mas mais do que isso, seu relacionamento com o Senhor cresceu tremendamente devido à sua vida de oração e à leitura da palavra.
Deus não quer que você fique parado e apenas espere por uma resposta à oração. Ele quer que você continue buscando a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Temos esperança de que Deus possa responder às nossas orações. Podemos ter a alegria do Senhor como nossa força, mesmo enquanto aguardamos nossas orações serem respondidas. E muitas vezes, para alguns de nós, é na tribulação que somos levados a orar com intensidade. É através deste processo repetido de oração e espera que o Senhor trabalha para nos fazer confiar mais nele. Ore mais, busque mais a Deus e apoie-se nele mais do que nunca. Quando nos dizem para esperar, isso não significa que não devemos fazer nada. Significa simplesmente que devemos colocar nossa confiança em Deus. Sim, podemos desejar que as coisas aconteçam mais rapidamente, mas Deus conhece o começo e o fim. Ele sabe de tudo o que está no meio, enquanto nós não sabemos. Portanto, há sempre uma razão maior do que aquela que podemos ver ou compreender para que Deus nos faça esperar. Nunca devemos cessar de esperar no Senhor. Esta é uma promessa que nos assegura que renovaremos nossas forças se esperarmos em Deus, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não desfaleceremos se esperarmos em Deus. Quanto mais confiarmos em Deus, mais fé teremos. E mais força teremos para seguir em frente, avançar e correr essa boa corrida da fé. Então estou falando com você se você está passando por uma temporada de espera. Estou falando com a pessoa que está esperando em Deus para responder à sua oração. A pessoa que estava esperando que Deus agisse e mudasse as coisas. A Bíblia, no Salmo 130, versículos 5 a 6, diz: Espero no Senhor, minha alma espera em sua palavra. Minha alma espera pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. Sua alma está esperando pelo Senhor, porque se você está, eu encorajo você a esperar no Senhor em oração. Enquanto você espera em Deus, eu encorajo você a orar hoje, orar amanhã, orar no dia seguinte e continuar orando. Não desista nesta temporada de espera. Daniel orou por 21 dias, enquanto esperava em Deus por 3 semanas, até que suas orações foram respondidas. Nós também devemos ter essa mesma resiliência, essa mesma determinação dentro de nós, uma determinação para orar enquanto esperamos em Deus. Mas muitas vezes, muitas pessoas ficam desanimadas quando a resposta às suas orações não vem imediatamente. No entanto, segure-se às palavras do Salmo 40, versículo 1, que diz: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Continue orando, porque Deus ouvirá sua oração. Continue orando, porque Deus ouvirá seu choro. Além disso, quero encorajá-lo a esperar pacientemente no Senhor. Quando você precisar de uma resposta, não force a situação. Espere no Senhor. Quando você precisar de orientação, não haja por impulso ou emoção, mas espere pacientemente em Deus, porque há uma promessa que vale a pena esperar. Quando você espera no Senhor, quando você espera pacientemente em oração, Deus responderá. Ele pode responder simplesmente dando a você paz em seu coração sobre o assunto que você está lidando. Ele pode abrir uma nova porta de oportunidade. Meu querido amigo, você pode confiar em Deus com os detalhes da sua vida. Muitas pessoas diriam sim quando respondem a esta pergunta. No entanto, quando colocados em uma situação onde realmente precisamos confiar em Deus, muitos de nós lutamos em diferentes caminhos. Alguns de nós teriam dificuldades porque não temos paciência para esperar por Deus para agir. Estamos tão acostumados com entregas no dia seguinte e serviços convenientes que lutamos para esperar pacientemente e em oração por Deus para agir em nossas vidas. No entanto,
Cada um de nós deve ser suficientemente humilde, confiante e cheio de fé para poder dizer: Senhor, eu esperarei pelo seu tempo, eu esperarei por você. Em resumo, quero encorajá-lo a permanecer firme. Se você está esperando em Deus agora, continue esperando em oração, continue esperando no Senhor com expectativa esperançosa, continue esperando no Senhor por direção e Ele renovará suas forças. Temos esperança de que Deus possa responder às nossas orações. Podemos ter a alegria do Senhor como nossa força, mesmo enquanto esperamos que nossas orações sejam respondidas. E muitas vezes, para alguns de nós, é na tribulação que somos levados a orar com intensidade. É através deste processo repetido de oração e espera que o Senhor trabalha para nos fazer confiar mais nele. Ore mais, busque mais a Deus e apoie-se nele mais do que nunca. A oração e o jejum ajudam a acalmar nossas mentes, a silenciar nossos apetites e nos abrem para poder ouvir a ainda pequena voz de Deus. O problema não é que Deus tenha parado de falar. Ele está sempre falando. O problema, muitas vezes, é que não estamos ouvindo. A oração e o jejum nos colocam em posição para ouvir a voz de Deus e ver sua mão se movendo em nossas vidas. Há poder na oração. Portanto, para o crente que enfrenta uma situação difícil, ore. Para o crente que está no meio de um ataque do diabo, comece a orar. Para o crente que se sente desapontado e frustrado, ore para que Deus o fortaleça em sua hora mais sombria. Deixe este versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 13, ser gravado em seu coração. Há alguém entre vocês com problemas? Que ele ore. Veja, o que acontece com a oração é que ela não precisa ser formal ou programada. Você não precisa ser o mais eloquente falador ou a pessoa mais articulada do mundo. A oração não precisa ser feita na frente de um público ou de toda a igreja. Trata-se simplesmente do envolvimento diário e da comunicação com Deus. À medida que um crente cresce em seu relacionamento com o Pai, a oração se torna mais do que apenas um momento tranquilo de comunhão. Ela se torna uma conexão íntima com aquele que supre cada necessidade, um momento sagrado para conversar com aquele que oferece sabedoria e orientação, aquele que move montanhas e traz conforto nos momentos de necessidade. Mesmo que Deus conheça todas as nossas necessidades antes de as expressarmos, Ele ainda nos ordena a orar. Ele quer que tenhamos essa comunicação aberta com Ele e confiemos nele, não importando nossas circunstâncias.